Hoje a gente vai fazer uma viagem por séculos de debates teológicos, sabe? Para chegar numa única pergunta. Uma que, segundo a fonte que estamos analisando, define absolutamente tudo. É uma pergunta que muda o foco. Não é mais o que se acredita, e sim em quem se acredita. Vamos descobrir que pergunta é essa. Para a gente começar, vamos voltar para um dos momentos mais cinematográficos da Bíblia. A cena é essa: uma montanha inteira tremendo, cheia de fumaça, fogo. É um momento de puro temor, de reverência. É ali que uma lei divina foi estabelecida. Imagina a cena no Monte Sinai. Trovões, relâmpagos, uma nuvem super espessa. Foi nesse cenário que Deus estabeleceu sua aliança, entregando as regras, os 10 mandamentos. Era um tipo de relacionamento baseado numa distância. Uma distância respeitosa e, vamos ser sinceros, bem assustadora. E essa reação aqui é fundamental. O povo preferiu ter um intermediário. A presença direta de Deus era forte demais, avassaladora. Acabou criando uma barreira de medo. É bom guardar essa imagem de distância, viu? Porque ela vai criar um contraste muito poderoso com o que vem depois. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. Muitos debates religiosos hoje em dia parecem focar em questões que a nossa fonte diz que são secundárias. É como se a gente ficasse olhando para os galhos de uma árvore e esquecesse de olhar para a raiz. Esta é uma pergunta bem comum, né? Debates sobre se é válida, sobre a tradução, a interpretação. Nossa, isso pode durar uma vida inteira. Mas, segundo a perspectiva que a gente está explorando, será que essa é a questão principal mesmo? Então, de acordo com essa perspectiva, essa pergunta já está meio que ultrapassada. O argumento é o seguinte: a autoridade de Cristo valida as Escrituras. Então isso meio que tira o foco do livro em si e coloca na figura central que o livro apresenta. Pronto, aqui tem outra questão que gasta uma energia danada: a opinião sobre a igreja. As discussões sobre a instituição, seus erros, seus acertos, são intermináveis. E muitas vezes acabam desviando do que realmente importa. E de novo, a lógica é a mesma. Questionar a instituição é menos importante do que entender quem a fundou. Se o próprio Cristo prometeu construir a igreja, a questão fundamental não é sobre a construção, mas sobre o arquiteto, entende? Bom, então, se as perguntas sobre a Bíblia e sobre a igreja são secundárias, qual seria a pergunta principal? É agora que a gente chega no coração da nossa conversa de hoje. A única pergunta que, de acordo com a nossa fonte, é a que realmente importa. É essa: simples, direta e muito pessoal. Seguindo essa linha de pensamento, todas as outras questões, todos os debates, no fundo, se resumem a essa: o que se pensa de Cristo? A resposta para essa pergunta muda todo o resto. E esse versículo reforça muito essa ideia. Cristo não é apresentado só como mais um mensageiro. Ele é a palavra final, a definitiva de Deus para a humanidade. Ele não é apenas a mensagem, ele é o próprio mensageiro, em carne e osso. Agora a gente entra numa parte mais sutil. A fonte argumenta que a prova da fé cristã não é para convencer o intelecto, a mente. A ideia é alcançar a consciência. É uma abordagem completamente diferente. O interessante aqui é justamente essa distinção. Pensa só: se a fé dependesse de argumentos lógicos super complexos, ela seria só para acadêmicos, para filósofos. Mas quando ela é direcionada para a consciência, para o coração, aí ela se torna acessível para todo mundo, não importa a educação. E essa frase ilustra o ponto de um jeito brilhante. A mensagem foi desenhada para a pessoa comum, para o coração sincero, não para o especialista em debate intelectual ou em leis. Para a gente ver esse princípio funcionando na prática, vamos olhar um exemplo. Acontece logo depois da ressurreição, quando Pedro faz seu primeiro grande sermão. Olha só a reação. Ninguém respondeu, seu argumento faz sentido. O texto diz que eles foram compungidos em seu coração. Foi uma reação visceral, sabe? Profunda, pessoal. A mensagem não só chegou na mente, ela perfurou a consciência. A palavra original em grego é muito poderosa. A fonte explica que ela tem um prefixo que deixa a ação ainda mais intensa. É a imagem de algo que não só arranha a superfície, mas que atravessa de um lado para o outro como uma lança mesmo. A verdade da mensagem foi cravada bem no centro de quem ouvia. E o resultado desse apelo direto ao coração foi impressionante. 3.000 pessoas responderam ali naquele mesmo dia. É uma demonstração do poder de uma mensagem que toca na consciência, algo que a pura lógica ou um discurso bonito raramente conseguem, ainda mais numa escala tão grande e imediata. E assim, essa análise toda nos traz de volta para a pergunta central, só que agora com uma nova urgência. A pergunta evolui de o que se pensa sobre Cristo para algo mais ativo. O que se fará com Cristo? Essa é a provocação final que a fonte deixa.
Uma questão que não é direcionada para o intelecto, mas para o coração de cada um.